E o versículo... Glória a Deus, aleluia. Aleluia, que Ele cresça nas nossas vidas. Amém, queridos? Boa noite, paz seja convosco. Amém? Pode tomar o vosso lugar um minutinho? Um minutinho não, uns minutinhos, né? Glória a Deus. Antes de eu trazer a palavra, eu gostaria, eu sei que alguns não sabem, mas hoje o pastor Namur está de aniversário, né? E ele escolheu estar aqui, servindo Jesus. E isso é um privilégio, né? Então não poderia deixar de referenciar esse dia, né? Ele tem dedicado sua vida a Jesus. E dizer a Ele o quanto Ele é especial, né? Eu sei que todos vocês, ou cada um de vocês, teriam 1000 coisas para dizer a Ele. Digam a Ele que uma das linguagens do amor dEle é palavras de reconhecimento. É importante ouvir, né, o que Deus tem feito. Mas a pessoa do Namur fazem 26 anos que escolheu Jesus. Então, e ele escolheu de verdade. Então, eu quero agradecer a Deus pela tua vida, por ser o homem que tu és, ter escolhido seguir esse caminho de paz, de alegria, ser um pai maravilhoso, um servo de Deus exemplar, um filho dedicado, que honra seus pais. É muito fácil falar dele, porque ele é um homem bom. E as pessoas boas, do bom tesouro do seu coração, tiram coisas boas, né? Então, eu quero agradecer a Deus, juntamente com vocês, fazer uma oração por ele, porque ele tem orado por vocês, né? Todos os dias. Eu vejo ele de joelho, de manhã, é o horário que ele ora por vocês. Todos os dias. Todos os dias, incessantemente. Então, nada mais maravilhoso que nós podermos orar por ele também, né? 50 anos, irmãos, um jubileu. Então, o jubileu tem muitas coisas boas, o jubileu, né? A Bíblia fala desse tempo, o tempo de honra do Senhor, o ano de jubileu. E eu quero chamar ele aqui, chamar o nosso Adriano, pastor auxiliar, que vai estar orando por ele também, né? Eu estou aqui, nem sempre estou aqui, mas eu acho importante que, antes de iniciar a palavra, enquanto todos estão atentos, né, a gente fazer essa oração por ele, você dedicar um pouquinho daquilo que Deus tem dado a você através da vida dele. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Amém. Certamente é uma honra muito grande para nós, né? Estávamos nesse dia com o pastor Namur, aniversariante da noite e desse dia. Tivemos aí o final de semana na casa dele, compartilhando de algumas atividades ali, que ele proporcionou para o grupo da segunda-feira aí. Foi muito bom estar ali com ele. Pastor Amor, gostaria de deixar uma palavra para o Senhor que se encontra em 2 Timóteo 2:15, um texto bem conhecido por nós e pela igreja. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tendo que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Gente, por que eu escolhi esse texto? Eu caminho com o pastor Namur no culto da segunda-feira desde o ano de 2011. Foi um ano que iniciou para mim muito bem, mas o ano anterior tinha terminado uma tribulação muito grande. E o pastor Namur, o pastor Jacques me acolheram, e foi onde eu comecei a caminhar com eles. E eu digo para vocês, gente, esse texto se encaixa nesse homem de Deus. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Vocês podem ter certeza que nós estamos muito bem representados no culto da segunda-feira, por um homem de Deus, um obreiro que certamente é aprovado diante de Deus. Nós temos caminhado esses anos com ele, temos visto isso com ele, e que maneja bem a palavra da verdade. Para quem está segunda-feira conosco aqui, vocês que são fidedignos a este culto, que já fidelizaram no culto da segunda-feira, sabem que ele tem uma palavra de mestre, que ele tem uma palavra direcionada, né, aos nossos corações, vindo do coração de Deus, e que ele maneja certamente muito bem, pastor, a palavra da verdade. Temos sido edificados pelas suas palavras, cada culto ministrado aqui neste lugar, e nós agradecemos a Deus pela sua oportunidade, por esse privilégio e esta honra que Deus nos dá de tê-lo conosco e estar debaixo da sua autoridade, amém? Vamos abençoar a sua vida então. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Deus, por essa noite em tua presença,
por mais este ano de vida que o Senhor concedeu ao teu servo, Pai. Nós te damos graças pelo dia que o Senhor o chamou, Pai. Na vida que ele vivia, de onde o Senhor o tirou e tudo que o Senhor fez na vida dele até o dia de hoje, Deus. Porque podemos dizer na vida do pastor Namur a palavra que está na tua palavra chamada Ebenezer, Senhor. Até aqui o Senhor nos escolheu, até aqui o Senhor esteve conosco. Eu tenho certeza que esta palavra se encaixa na vida do teu filho, do teu servo, do nosso pastor. E nós te pedimos, ó Deus, que sempre haja sobre ele, Senhor, a tua revelação, a tua unção, o teu poder, as manifestações, Senhor, dos dons apostólicos que há na vida dele, Senhor, os dons de maravilha, os dons espirituais, enfim, Senhor, toda a palavra de sabedoria, toda a sorte de bênção, Senhor, que nessa noite, nesse dia especial, seja derramado sobre a vida do seu filho, do teu servo, sobre a casa dele, sobre a família dele e sobre aqueles também que estão por perto dele, no seu trabalho, no seu ministério, enfim, Senhor, sabemos que quando estamos com teu servo, com teu filho, somos abençoados de alguma forma, porque a tua presença está se manifestando cada vez na vida dele, e é isso que nós pedimos e agradecemos, que muitos anos de vida sejam concedidos a ele, Senhor, desde a saúde, desde, Senhor, da tua obra, Senhor, no ministério, no seu trabalho, enfim, Senhor, enriquece ele em tudo, em toda boa obra, assim como diz teu servo em Filipenses 1:6, que o Senhor começou a boa obra e há de aperfeiçoar até a vinda de Cristo Jesus. Assim nós declaramos no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Pastor, felicidades, Deus te abençoe em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pode sentar, queridos. Hoje é um dia especial, né? Onde nós vamos participar da Santa Ceia. Eu convido você a abrir sua Bíblia no livro de Romanos. Livro de Romanos, capítulo 1. Hoje nós vamos falar sobre algo muito precioso, algo que mexe com as nossas vidas e faz diferenças nas nossas vidas. Romanos 1, verso 17, diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Coloca a mão no teu coração, feche os seus olhos, fale com Jesus. Ele está aqui, o Espírito Santo de Deus está aqui e Ele ouve as tuas orações agora. Pai, em nome de Jesus, nós queremos falar, Senhor, da tua palavra. E como disse essa última canção, que nós louvamos, que tu cresça, Senhor, nas nossas vidas e que a gente diminua, que tu apareça, Senhor. No nome de Jesus, fala aos nossos corações. Fala, Senhor, da tua palavra, aquilo que nós precisamos relembrar, ouvir, aprender, Senhor, e nos dá sabedoria e graça a praticar essa verdade todos os dias da nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, nós vamos lembrar, irmãos, e falar hoje sobre o Evangelho de Cristo, as boas novas. Nós lemos esse texto e diz que visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. Nós estamos aqui, seguimos um Deus porque queremos a manifestação dele na nossa vida. A manifestação do Senhor é a justiça dele manifesta. Essa justiça é a graça de Deus. São favores imerecidos. São bênçãos que nós temos que nós não merecemos. E a palavra de Deus nos diz que a justiça do Senhor, ela tem um caminho. Ela se revela no Evangelho. Não é em outro lugar. Ela não se revela quando fazemos coisas. Ela não se revela quando nós vamos a algum lugar específico. Não, ela se revela a partir
da manifestação do Evangelho de Cristo na nossa vida. Então, é de fé em fé que isso ocorre. Como está escrito, o justo viverá pela fé. No livro de Marcos, capítulo 1, verso 15, Jesus falou assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e creiam no Evangelho. Então é muito importante nós compreendermos isso, irmãos. Nós precisamos dessa manifestação do Evangelho de Cristo na nossa vida. Jesus falou isso, o tempo está cumprido. Por que ele falou isso? Porque ele veio em carne. Ele habitou entre nós. E quando ele citou esse texto, ele disse, o tempo está cumprido. E o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Marcos 16:15 diz, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Então o Evangelho, conhecer o Evangelho, conhecer o que diz acerca do Evangelho de Cristo, é muito importante para os cristãos. E nós podemos perceber que muitos dos cristãos não conhecem a essência desse Evangelho. E é preciso conhecer. É preciso sabermos. E hoje um dia especial, onde nós lembramos disso. Nós lembramos do para que Jesus veio. O que aconteceu? Qual foi esse processo que aconteceu? E nós temos a ver com isso. A nossa vida, a nossa existência como filhos de Deus, as nossas bênçãos, a nossa paz, a nossa alegria, as nossas conquistas espirituais dependem desse entendimento. João 3:16 e 17 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. No 17 diz assim, que ele não veio para julgar o mundo. Ele não veio, Jesus não veio aqui para apontar o dedo para as nossas falhas, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades humanas. Ele veio para nos salvar. Vocês sabiam disso? Nós somos salvos pela pessoa de Cristo Jesus. Foi para isso que ele veio. Então a essência do Evangelho é a manifestação da salvação no Cristo vivo, o Cristo maravilhoso. E é interessante, irmãos, porque muitas vezes nós esquecemos disso. Porque muitas vezes nós estamos perecendo em nossas tristezas, angústias e lutas dessa vida. Então nós esquecemos da essência do Evangelho. O Evangelho de Deus, o que aconteceu? Deus amou o mundo de tal maneira, incontável, imensurável, incalculável, que Ele deu o seu próprio Filho, coisa que nenhum de nós somos capazes humanamente de fazer. Por isso que o Evangelho de Deus, ele é de graça, porque nenhum de nós pagaríamos o preço que o nosso Deus vivo pagou, entregando o seu Filho único. Então ele nos amou de tal forma que ele entregou o seu Filho. Para que, se você crê nesse ato de amor, você não pereça, mas tenha a vida eterna.
Isso é muito importante, irmãos, que nós tenhamos compreensão disso e também que entendamos que Ele não veio para nos julgar, apesar de encontrar pecadores, pessoas falhas, com dificuldades, com lutas, com situações complicadas para resolver. Nenhum de nós aqui veio perfeito para o Senhor, é impossível. Todos nós, 100% da humanidade, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Todos, sem exceção. Mas o Senhor nos amou e Ele entregou o seu Filho. E se você crer nessa entrega, você não vai mais perecer. Não vai mais. Marcos 1, do 7 ao 11, diz algumas coisas interessantes. Eu quero ler alguns versículos para depois desenvolver a palavra. Marcos 1, podem abrir quem tiver a sua Bíblia. Sete até o 11, eu vou estar lendo. Diz assim: e pregava dizendo: após mim vem aquele que é poderoso, que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno, curvando desatar a correia das suas sandálias. Eu vos tenho batizado com água, porém vos batizará Ele com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, na Galileia, e por João foi batizado. Logo ao sair da água, viu os céus se rasgarem, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida a voz do céu: Tu és meu Filho amado, e em ti tenho prazer. O que aconteceu? É sobre esse fato nesse texto que eu quero falar. Também. Os céus se rasgaram. O Evangelho de Cristo trouxe uma ligação do Deus vivo com a humanidade novamente. A pessoa de Jesus, o Evangelho de Jesus, resgata a nossa ligação com o Senhor, como Filho de Deus. É importante, irmãos, sabermos. Porque nós não precisamos mais de ninguém para falar com o Senhor. O véu se rasgou, o céu se rasgou, a partir da pessoa de Jesus. E Ele pregou esse Evangelho de graça para nós. Se nós crermos, nós vamos ter acesso a esse Deus maravilhoso. As boas novas de Deus, irmãos, de Jesus Cristo, dividiu a história. Dividiu a história da humanidade. Até Jesus, as pessoas precisavam de alguém para falar com Deus. Mas depois de Jesus Cristo, nós humanos podemos diretamente falar com o Senhor, porque é em espírito e em verdade. Isso prova, a palavra tem vários textos, tem um encontro de uma mulher, quando Jesus encontra com uma mulher no poço, e tem um diálogo muito interessante, João 5, ou João 4, né? 4, e vocês podem, se puderem ler em casa, é interessante, e ela pergunta a ele: onde nós devemos adorar? Porque até aquele momento tinha lugares específicos que as pessoas iam para se encontrar com Deus. Mas, a partir de Jesus, isso mudou. Olha a resposta de Jesus. Ele disse: não é lá no monte tal e nem no tal. Agora, em espírito e em verdade. Então, o Evangelho de Cristo nos traz, irmãos, essa liberdade. E esse poder, pensa que poderoso é. Onde você estiver, lá no seu trabalho, lá na sua atividade, lá na sua casa, o lugar onde você estiver, você quiser conectar com o Senhor, você pode.
Porque o evangelho do Senhor Jesus é isso, irmãos. É liberdade. Você tem liberdade. Óbvio que é muito bom estar no culto, é muito bom estar congregando com os irmãos, servir a Jesus aqui, em meio aos irmãos, mas nós não precisamos mais estar em um lugar específico para nos conectar com o Senhor. A partir de Cristo Jesus, que dividiu a história, nós nos conectamos em qualquer lugar, em qualquer situação. A Bíblia diz em Romanos 8, nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura. Nada pode nos separar desse amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Nada! Se você naufragar e estiver no fundo do oceano, lá está o amor de Deus. Se você estiver numa altura tremenda, lá no pico mais alto do mundo, lá está o amor de Deus. Essa forma de ver essa relação espiritual com Jesus foi o que mudou. E nós precisamos, irmãos, entender e viver isto. Entender e viver esse evangelho desta forma. Ele rasgou os céus. Ele ligou definitivamente a criação ao Deus vivo. E isso tudo através da fé. É loucura. Se nós formos falar que funciona assim, você só vai fazer e praticar o que eu estou dizendo se você crer. Senão, eu vou dar informação, você vai ter informação e tudo vai ficar assim. Mas se você crer e colocar em prática, você vai experimentar a glória de Deus. Você vai experimentar o evangelho do reino de Deus. E é isso que nós precisamos, irmãos. Nós sabemos muito de Jesus e praticamos pouco do seu evangelho. Precisamos colocar em prática. Porque é a prática das escrituras que faz diferença na nossa vida. Não é saber. Se eu perguntar aqui quem ama Jesus, todos amam Jesus. Se eu perguntar para vocês o que vocês sabem que Jesus morreu na cruz, todos vão me dizer, ou quase que 100%, que Jesus morreu na cruz. Se eu perguntar para vocês se vocês sabem que Jesus morreu pelos seus pecados, vocês vão dizer, eu sei que Jesus morreu pelos meus pecados. Tem a Páscoa todos os anos, uma celebração cultural, né? Mas, saber isso, irmãos, saber não é suficiente para viver este evangelho do reino de Deus. Nós precisamos praticar o que sabemos. Essa é a parte mais delicada. Porque existem sinais. Existem sinais. Vamos lá abrir em Efésios, capítulo 1, verso 13. O que é preciso que ocorra? O 1:13 diz assim: em quem também vós, depois de ouvires a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, fostes selados com o Espírito da promessa. Então, irmãos, esse texto ele está dizendo que eu preciso ouvir sobre o evangelho. E é isso que vocês fazem quando vêm ao culto. Vocês ouvem sobre o evangelho. Aqui está dizendo também que só ouvir não basta, eu preciso acreditar. E quando eu acredito, existem coisas que mostram que eu creio. As minhas atitudes.
Se eu digo que eu creio em algo e eu não faço, vocês vão acreditar? Claro que não. Porque a gente mais crê naquilo que vê alguém fazendo do que aquilo que ele fala. Tanto é que nós estamos numa crise de discurso. O discurso todo mundo tem. Agora, e a prática? Então, eu preciso ouvir, crer. E quando eu declaro que creio, isso está junto com a prática. E isso também selado pela presença do Espírito Santo. Isso é importante, irmãos, porque muitas vezes esse é o ponto principal. Nós cremos, nós ouvimos, mas muitas vezes temos a dificuldade de praticar, porque não conseguimos. Isso eu tenho ouvido das pessoas. A gente dá, entre aspas, a receitinha, né? Quando conversa, as pessoas dizem, pastor, eu não consigo. Pastor Namur, eu não consigo fazer. Por que nós não conseguimos, irmãos? Porque algo falta com essa informação do Evangelho que nós temos. Falta o poder do Espírito Santo em nós. É o poder de Deus que nos dá condições de praticar o Evangelho. É o poder de Deus, é o poder do Espírito Santo. A Bíblia diz em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Se você não consegue, irmãos, o Espírito Santo de Deus está aqui. E hoje Ele vai selar você com poder, com autoridade, com condições para realizar o que você tem aprendido na palavra de Deus. Aleluia! É necessário praticar. Nós falhamos, nós nos angustiamos, nós sofremos nesse ponto do Evangelho. O Evangelho requer uma prática, mas muitas vezes nós não conseguimos praticar. E o Espírito Santo, Ele nos dá poder, Ele nos dá autoridade. Foi isso que aconteceu quando Jesus batizou, João Batista batizou Jesus. A Bíblia diz que o céu se rasgou, a pomba veio sobre ele como símbolo da presença do Espírito Santo, dando autoridade e poder para ele proclamar o Evangelho, mas muito mais que isso, sendo um exemplo de como nós precisamos ser selados pelo Espírito Santo. Quantas vezes a gente cai na mesma coisa, irmãos? Na mesma luta, na mesma dificuldade, muitas vezes as pessoas ficam andando em círculos. Não saem do lugar, mesmo sendo cristãos. Se nós queremos mudar de situação, vencer algum vício, vencer alguma coisa, uma luta na sua casa, uma dificuldade no seu temperamento, um problema de saúde, nós sim precisamos da manifestação do reino de Deus através do poder do Espírito Santo. Esse é o sinal. Esse é o sinal que nós não estamos só, porque de nós mesmos nós não podemos mudar. Você quer deixar de dizer palavrão? Peça ao Espírito Santo te ajudar. Você quer deixar de fumar? Peça para que o poder do Espírito Santo sele as informações do Evangelho que você tem na sua vida. Todo mundo que teve vício passou por isso, irmãos. Você quer vencer uma situação na sua casa, uma dificuldade com um filho, um relacionamento que está difícil, vocês estão de mal? Peça que o Espírito Santo te dê poder, autoridade para vencer aquela situação, no nome de Jesus. Aí o poder do Evangelho vai se manifestar na nossa vida.
Você tem uma dificuldade na empresa, em alguma área da sua vida profissional, não consegue vencer, sabe que faz a coisa errada, sempre se frustra por isso, porque a gente se frustra quando a gente tenta muitas vezes fazer a mesma coisa e não tem resultado. Aí a gente pega e pensa assim, eu não sirvo mesmo para nada. Na minha vida nada dá certo. Deus não me ama. Essa área para mim é complicada. E a gente passa a meio que limitar a área. Ninguém toca. E nem Jesus pode tocar. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que o poder de Jesus, na pessoa do Espírito Santo, vai fazer você curar essas áreas da sua vida. E você vai viver um evangelho de paz. O evangelho do reino, irmãos, ele manifesta a justiça, a paz e a alegria no Espírito. Se eu não tenho manifesta essas verdades na minha vida, eu preciso rever. Porque Jesus quer nos salvar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, nós lemos. Que deu o seu único filho. Ele fez tudo, irmãos, não tem mais nada para fazer. Será que nós realmente permitimos ser salvos? Porque uma coisa é que Jesus querer nos salvar, e outra coisa é eu querer ser salvo. Você quer ser salvo? Você sabe do que você quer ser salvo? É importante também. Eu tenho pensado nessas coisas, irmãos. Do que Jesus me salvou? Da opressão do inimigo, óbvio, do engano do inimigo, desse mundo. Mas Ele me salvou. E Ele salvou você de você. De você. Porque nós nos boicotamos o tempo todo. Nós nos ferimos, nós fizemos caca. Se nós olhar para trás e ver nossas frustrações, nossas angústias, nossos traumas, aquilo que nos tira a nossa paz, foi nós que escolhemos. Então nós temos que ser salvos, irmãos, de nós mesmos. Para nós não estar sempre se enrolando nas mesmas coisas. É disso que nós precisamos ser salvos. E eu pergunto para você, você quer ser salvo? De você? É mais difícil, né? É difícil? Não é fácil. Senão a gente não tinha que andar de fé em fé, né? Hoje Deus está sacudindo alguma coisa em você. Para que nós possamos, irmãos, sair daqui conscientes de uma salvação diferente, em nome de Jesus. Então, assim como um dia Cristo veio ao mundo em carne e sangue, e deu à humanidade esse acesso, essa justiça de Deus, do reino de Deus manifesto para a nossa vida, nós também podemos escolher Cristo. Nós precisamos também escolher Cristo. Apesar da salvação ser de graça, apesar de nós não termos condição nenhuma de bancar a salvação para nós, nós temos que escolher ser salvos. Nós precisamos tomar decisões para poder usufruir dessa verdade do Evangelho de Cristo Jesus. Amém, queridos? Então, nós precisamos permitir ser salvos. Isso é escolha minha. Nenhum pastor tem autoridade de fazer isso. Mesmo que você declare que aceita Jesus, que recebe Jesus no seu coração, mesmo assim, você precisa tomar decisões íntimas suas que demonstre isso. Demonstre para quem? Para Deus, irmãos? Não, querido, para você. Para mim. Eu preciso tomar atitudes. As minhas atitudes vão mudar o meu mundo espiritual. No nome de Jesus. Aleluia.
Então tem algumas características, alguns critérios, alguns frutos da salvação na nossa vida. E são 3 eles, e eles têm a ver com o reino de Deus, que eu acabei de citar, que ele é justiça, paz e alegria no Espírito. Então, se eu sou salvo, irmãos, isso requer uma entrega de mim mesmo. Eu preciso, quando recebo Jesus, ter me entregado de fato. Entregar o meu coração, entregar a minha vida, entregar meus pensamentos, entregar-me ao Senhor. Assim como Ele se entregou por nós. Óbvio que não é a mesma entrega. Ele entregou a vida, morreu, levou sobre si os pecados e tudo mais. Mas não quer dizer que eu não preciso me entregar. Eu preciso me entregar a Jesus. Eu preciso me entregar a Jesus Cristo. Da mesma maneira que Jesus se entregou por nós, nós devemos se entregar por Ele. Quando nos entregamos, estamos rendidos, sem o controle total, sem a nossa razão. Essa atitude minha manifesta a justiça de Deus. Então, quando alguém diz para você a obra da cruz e tal, e você recebe a salvação de Jesus no seu coração, você compreende isso, você também precisa entregar. Entregar o controle. Ah, mas você vai perder sua identidade? Você vai ser uma pessoa boba? Muitas pessoas pensam assim. Claro que não, irmãos. Não é ficar sem identidade ou sem vontade. Mas é permitir que a identidade do Filho de Deus surja na nossa vida. O momento que eu me entrego, o momento que eu me rendo, eu permito que a natureza de Filho de Deus surja na minha vida. E mistura com a nossa natureza carnal. É isso que ocorre. Eu preciso permitir isso. Irmãos, esse é o processo da salvação. Eu recebo Jesus, mas eu preciso permitir que Ele toque na minha vontade. E que Ele toque na minha identidade. Que Ele revele em mim quem eu sou. Nós não temos poder para fazer isso, mas o Espírito Santo tem. E essa experiência, apesar de olhando difícil, ela é prazerosa. Ela é gloriosa e ela é incrível. Aleluia! Quem experimentou essa nova identidade em Deus sabe disso. Sabe disso, irmãos? Nós precisamos viver esse evangelho do reino. Inicia-se com a justiça do reino manifesta em nós, e ela só será manifesta se eu me entregar, se eu me render. Sabe, eu não sei se alguém já foi assaltado aqui, espero que não, mas se alguém já foi, né? Como que é terrível, né? Perdemos todas as forças, muitos levantam a mão, o bandido diz se rende, levanta as mãos, e a gente se rende. A gente entrega a nossa vida ali para aquela situação. Irmãos, para Jesus, não estou dizendo que é igual, porque Jesus não é um bandido, Ele não faz isso. Mas a atitude de se render é. Jesus, Ele está dizendo que Ele veio para te salvar. Se renda. Permita que Ele faça o que é para ser feito. É muito mais fácil. É muito mais fácil, irmãos. Existem coisas, irmãos, que nenhum dos pastores vão saber dizer para vocês. O que tem que ser feito. Só o Espírito Santo vai dizer. Só Jesus vai dizer o seu coração. Porque só você sabe o que você faz. O que você pensa. Então, irmãos, o que você precisa fazer em relação a isso? Se renda. Diga, Jesus pode entrar nessa área. Jesus pode entrar nesse pensamento.
Jesus, Espírito Santo, pode entrar aqui nessa ação, nesse desejo que eu tenho de fazer algo. E eu sei que não devo porque é errado. Permita, se renda. Nós vamos experimentar dessa forma o reino de Deus, irmãos. Mas hoje nós vemos pessoas, irmãos, que têm dificuldade de se despir diante de Jesus, diante do Espírito Santo. Mas eu quero dizer, irmãos, para vocês, que quando você está no banheiro, naquele teu momento íntimo, que você não quer ninguém perto, o Espírito Santo está lá. Ele conhece os momentos mais difíceis da nossa vida. Então, se renda. A justiça de Deus vai se manifestar, porque essa justiça se manifesta na nossa fraqueza. A Bíblia diz que quando estamos fracos, é aí que estamos fortes. Isso está falando das nossas fraquezas, irmãos. Fraquezas, dificuldades que nós temos, com N situações da nossa vida. Você não tem força para vencer aquilo? Você é fraco para vencer isso? Então você está forte. Porque o Espírito Santo te dá poder, autoridade para vencer as suas fraquezas. Se renda. Reconheça que você não tem condição de administrar. Reconheça que você não tem condição sozinho de dar conta de X situações. Reconheça diante de Deus: Senhor, eu não consigo. Eu não posso mais. Me ajuda, Espírito Santo. O Espírito de poder vai tomar conta da sua vida e vai mudar a sua história, irmãos. Assim como Jesus, o céu se rasgou, o teu céu vai se rasgar. E o poder de Deus vai entrar e vai mudar a tua história. É isso que vai ocorrer. No nome de Jesus, eu creio. A salvação também se manifesta com a paz no nosso espírito. Porque o reino de Deus, ele é justiça, paz e alegria no espírito. Eu falei da justiça. E agora da paz. A paz do espírito requer confiança. É quando eu entendo que Ele é o Senhor das minhas guerras, das minhas batalhas, das minhas lutas. Quem aqui não passou por luta? Até as crianças, quando nascem, elas lutam, né? Tem aquela luta para viver. Então, todos nós passamos por lutas, por dificuldades, irmãos. Mas quando nós entendemos que nós não somos o soldado principal da guerra, que não é porque eu estou ali que está tudo bem, quando eu entendo que é o Senhor, que é o general do meu exército, que Ele tem um exército de anjos para trabalhar a meu favor, que Ele é o Senhor da guerra. A Bíblia diz que Ele é o Jeová, que é a nossa bandeira. Aleluia! É a bandeira de guerra, de vitória, irmãos. Quando eu entendo isso, eu tenho paz. Pode vir a batalha que vier. Você vai ter paz em meio à tribulação. Você vai ter paz em meio a tuas angústias. E isso falta, irmãos. Falta. Falta na nossa geração. Nós precisamos ter paz. Em meio a um turbilhão de situações para resolver difíceis. Quem vai nos dar essa paz? Quem nos salvou de nós mesmos? Jesus, que fez isso de graça. E Ele diz: eu vos dou a minha paz. A paz que o mundo não tem, a minha paz eu vos dou. Aleluia! Então nós precisamos ter paz no quê? Na palavra que Deus declarou sobre a minha vida.
Eu não sei o que Deus prometeu para você, mas a Bíblia diz que os planos do Senhor são de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Aleluia! Se você está em guerra, irmãos, saiba que é um general querendo tomar frente da sua batalha. E muitas vezes a sua angústia, a sua ansiedade impede Jesus de fazer isso. Então, a salvação me traz a paz. Ele nos traz a paz que o mundo não tem. Ele me cura do meu passado. Quantas pessoas estão em guerras eternas com alguém porque não perdoam, porque não esquecem, porque não viram a página, não conseguem fechar o seu ciclo, não conseguem mudar o ano. Sabe que nós estamos em 2019, mas muitas vezes eles estão vivendo lá em 2000, 2005, não, mas aquele dia, naquela situação, tal pessoa fez isso, tal pessoa me fez aquilo, e isso marcou a minha vida. Então, irmãos, o Evangelho de Deus te tira dessa angústia, te cura o teu passado, muda a tua história, as tuas frustrações, as tuas marcas. E isso é muito importante, irmãos, porque nós precisamos seguir em frente. Nós precisamos seguir em frente. Hoje é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E muitas vezes o dia passa e a pessoa não usufruiu do dia. Está com os amigos, mas está pensando lá naquela coisa que tem para fazer. Não consegue usufruir, não consegue ter paz. Mas a salvação, o Evangelho de Deus, do reino, ele nos traz essa paz, que nos cura, que nós conseguimos virar a página, nós conseguimos seguir em frente, nós não temos medo do futuro, nós confiamos que como filhos de Deus, o nosso futuro é garantido, aleluia, aleluia. Aleluia. A salvação começa aqui, irmãos. Não é só para a eternidade. É para agora. Permita ser salvo de você mesmo. Precisamos perdoar para ter paz. Se eu sou salvo, a primeira coisa que acontece com o salvo é o quê? Eu reconheço que sou pecador. Porque a Bíblia diz, arrependei-vos e depois seja batizado e salvo, amém? Então, se eu reconheço que sou pecador, eu também entendo que eu preciso perdoar. Tanto é que a oração do Pai Nosso diz isso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quando eu perdoo o meu devedor, eu não estou dizendo para ele, para as pessoas, que eu concordo com a atitude dele. Eu estou dizendo para mim que isso não vai tirar minha paz. Aleluia! Perdoar é um ato de saúde, irmãos. É um ato de saúde espiritual. Virar a página, seguir em frente. Há casais que não conseguem ser felizes porque estão lá. Resolveram perdoar um adultério, resolveram perdoar uma situação difícil, mas estão aqui pensando no passado. Será que perdoaram mesmo? Claro que não. Vamos sorrir hoje. Hoje é o dia que Jesus te deu. Nem sabemos se vamos acordar amanhã. Amém? Ninguém tem certeza disso, mas nós temos certeza que hoje estamos aqui e o Senhor vai nos dar força para ter paz. Se você não consegue perdoar, o Espírito Santo te dá poder para perdoar. Se você não consegue se curar do passado, liberar o passado, o Espírito Santo vai te dar condição e poder para você curar o seu passado. Liberar. Viver a vida diferente, irmãos.
É incrível. Porque muitas vezes isso trava a vida das pessoas. Sabe, pessoas muitas vezes que tiveram dificuldade financeira na infância, muitas vezes Deus abençoa, prospera, dá vitória, mas ela oprime a família, se oprime, não consegue usufruir, não consegue passear, não consegue aproveitar, não consegue viver a vida, porque está lá, preso na dificuldade do passado. Isso não é a vontade de Deus. Deus prosperou você para você usufruir, para você viver sua vida, para você viver feliz, abençoado, com paz. Amém, queridos? Você crê nisso? Aleluia. Por último, já encerrando, a salvação traz alegria, justiça, paz e alegria no Espírito. E essa alegria no Espírito não é uma pessoa que está sempre tudo bem. Claro que não, irmãos. Nós não somos robô, não somos psicopata, que não temos sentimentos, não temos tristezas. Não, não é isso. A alegria é um estado de espírito que sustenta nossas vidas em todo o tempo. Que traz esperança em meio ao caos, às angústias da existência e das dificuldades da vida. Então não é ser um bobo que está sempre tudo bem. Não, mas é eu viver a minha vida com esperança, crendo que tudo é possível àquele que crê. Amém? Que há condição. Isso é uma alegria no nosso espírito. É uma certeza que nós temos. Essa alegria ela nos dá equilíbrio emocional e nos faz ter o filtro do bem. É interessante esse pensamento, porque nós precisamos ter na nossa mente, no nosso olhar, um filtro do bem. Que é sempre olhar as coisas e as pessoas com a luz da verdade da palavra. O irmão, sabe o que mais rouba a nossa alegria? É a capacidade do humano nós temos de interpretar as coisas. Aí eu olho para o Jaime está sério, eu penso o seguinte: ele não está gostando do que eu estou falando. Meu Deus, o que tem de errado comigo? E, na verdade, é uma interpretação minha, porque ele não falou nada. Ele pode estar simplesmente prestando atenção. Então, eu posso criar um conflito meu e pensar o seguinte: se o Jaime não gostou, nunca mais eu vou pregar a palavra. Vocês estão entendendo? Isso acontece no nosso dia a dia. Nós vivemos com inverdades. Sofremos por inverdades. E aquilo que não é verdade, irmãos, é mentira. E o pai da mentira quem é? É o inimigo, é o diabo. A Bíblia diz. Então nós precisamos da verdade, porque a verdade nos traz alegria. E a verdade está em esclarecer as coisas diante de mim, diante de Deus e diante das pessoas. Isso vai trazer alegria. Amém? Glória a Deus. Uma alegria que não está nas coisas que temos ou no que achamos que somos. Ou até nas pessoas que nós nos conectamos por interesse ou por necessidade. E sim em quem eu sou em Deus. Se você está triste, irmãos, uma tristeza constante, pare para pensar se você sabe quem você é realmente. Nossa identidade está em saber quem eu sou. Isso me traz alegria. Eu não preciso ter uma boa notícia e nem ganhar um presente que eu gosto, que eu quero, para me ficar feliz com Deus. Sabe o que eu faço? Eu só me concentro, paro, faço minha oração e eu penso em tudo que Ele já fez por mim. O dia que Ele me encontrou, e fazem muitos anos. Automaticamente a alegria já vem em mim. Isso quer dizer o quê? A certeza
de quem sou diante de Deus. Eu não preciso que todo mundo goste de mim para mim estar alegre. Eu não preciso ser agradável, as pessoas se agradem de mim para eu estar alegre. Não. Eu não preciso, irmãos. E viver com gente é difícil. É a coisa mais difícil viver em grupo. É muito difícil. Se fosse fácil, Jesus não tinha morrido. Imagina, os maiores conflitos são entre pessoas que a gente convive. Não é fácil. Família, amigos, trabalho. É difícil. Mas nós precisamos, irmãos, tomar essas decisões em Deus. Saber quem somos. Eu me lembro, vou contar uma situação aqui como exemplo dessa parte, já vamos encerrar. Eu estava numa reunião de cristãos, tá? Porque é o meio que a gente convive mais. E aí, eu sou gordinha há muitos anos, viu? Não é agora por causa da idade, então faz anos. E eu ouvi umas irmãs conversando, e elas disseram que, uma delas disse assim, que não podia sentar do meu lado. Porque eu era gordinha. E ela disse que que eu deveria ser uma pecadora, porque eu devia ser uma glutona, né? Comer muito. E eu ouvi. Mas lá, isso já faz uns 13 anos atrás, muitos anos. Eu nunca esqueci disso, isso não tem mágoa no meu coração. E nem no dia eu tive, sabe? Na verdade, eu tive uma compaixão delas. Elas falaram isso. E eu lembro que eu ouvi isso, e no meu coração já curou. Não tem uma interpretação errada sobre mim, porque eu sei quem eu sou. Eu não tenho problema com a minha imagem. Eu me amo, sei como sou. O arquétipo do mundo não influencia na minha vida. Mas aquilo que o Senhor declarou sobre a minha vida. Eu já ouvi isso, eu já ouvi algumas situações. E até hoje eu conto isso em alguns momentos, com mais detalhes em outros. Hoje eu não estou detalhando para vocês. Porque realmente foi uma cena muito hilária. Elas se cuidando para não se... Tipo, será que elas acharam que se contaminar? Não sei, né? Mas que como se ter uma amizade comigo, não ia cair bem para elas. Elas são bem magras até hoje, são bem magras. Tem algumas doenças emocionais, tudo, fruto dessa magreza, porque elas tomam remédio para ficar magra. Então, não é uma coisa normal. Então, eu sou assim, irmãos. Qual é o problema? Então, quando a gente tem problema com a nossa identidade, quem somos, tudo nos afeta e rouba a nossa alegria. Essa situação nunca roubou minha alegria. E outras, né? Eu posso citar um monte aqui para vocês. Mas só para vocês imaginarem que isso que a gente passa, e eu falei que é um meio cristão. Onde deveria, aspas, ter um olhar diferente. Mas, na verdade, nós cristãos precisamos sacudir o nosso olhar, irmãos. Olhar com os olhos de Jesus as pessoas. Mas, mais do que olhar os outros, olhar para nós. Eu nunca feri elas. Nunca. Nunca falei nada. Porque eu não tenho problema com isso. Eu olhei com os olhos certos aquela situação. É isso que nós precisamos, irmãos. Eu não sou padrão de exemplo aqui, só estou citando uma situação. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, que isso ocorre na vida de todo mundo. E isso não é o inimigo. Isso é as pessoas que fazem. Humanos, pessoas. Se escondem atrás de uma religiosidade. Mas hoje Jesus vai mudar isso. Amém? Se você tem tristeza, se você tem mágoa, se você tem algo na sua vida que precisa mudar, o reino de Deus vai se manifestar de forma plena na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? Com a justiça, a paz e a alegria no Espírito. Amém? Então, se coloque de pé e vamos orar.
O Evangelho, irmãos, de Cristo é uma mensagem de esperança para aquele que crê. Não importa como estava a nossa condição quando encontramos Cristo. O que importa é quem nos tornamos, as escolhas que nós fazemos a partir desse momento. Então, eu convido você a declarar comigo algumas coisas. Se você quiser dizer, eu escolho a salvação. Diga comigo, eu escolho a salvação. Eu escolho viver o reino de Deus na terra. Eu escolho viver a justiça. Eu escolho viver a paz e a alegria no Espírito. Aleluia. Coloca a mão no seu coração, vou estar orando por você. Querido Deus glorioso, Espírito Santo, em nome de Jesus. Não importa o que aconteceu com essas pessoas, Senhor. Quem sabe há pessoas aqui com a vida travada, com a vida, Senhor, que não sai do lugar. Não importa a área que for, se é a área emocional, área profissional ou área familiar, Senhor, no temperamento. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra diz que o Teu Espírito de poder está aqui. Há uma unção aqui neste lugar. E essa unção vai penetrar aonde ninguém entra, aonde o remédio não entra, aonde a palavra humana não entra. A unção de cura, a unção de restauração, a unção do reino vai curar você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos a cura, nós declaramos lares restaurados, vidas transformadas. Nós declaramos, Senhor, a salvação verdadeiramente manifesta nos filhos da luz, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós escolhemos, Senhor, viver o Teu reino. Nós escolhemos viver o Teu reino. É uma escolha. Nos ajuda, nos dá força para caminhar. Nos dá força, Senhor, Senhor. Nos dá força, Espírito Santo, para caminhar e ter vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Os obreiros já podem vir tomar o seu lugar para a Santa Ceia. Enquanto isso, nós vamos orando e vamos adorando Jesus. Fale com Deus, entrega o seu coração para Jesus nessa noite. Ele está aqui, Ele conhece a tua dor, Ele conhece a tua angústia, Ele conhece aquilo que você precisa, Ele sabe aonde dói, Ele conhece a dor e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos ou pensamos. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, segunda-feira que vem tem mais. Amém? Então, nós vamos estar agora nos despedindo, mas antes de você ir embora, passe ali embaixo. Tem um senhor cachorro quente te esperando. Amém? Estenda as mãos em direção ao seu lar, também representando a sua família. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos. Que o teu mover continue bem presente. Que em nome de